Três atitudes de uma pessoa muito inteligente. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Burigato. E, como prometido, eu vou dar nesta aula, não é? Três atitudes, três passos, três comportamentos que uma pessoa muito inteligente pratica, não é? Se você assistiu o vídeo anterior, eu espero que sim, não é? Se não, vou até deixar aqui o link dele, porque é importantíssimo que você assista. A gente começou a falar a diferença de uma pessoa inteligente e uma pessoa não inteligente, uma pessoa tola, estúpida, né? Ignorante, certo? Principalmente por uma pergunta que eu recebi de um aluno. Então, assista para vocês entenderem melhor, tá? Porque, inclusive, isso já vai se conectar com o primeiro ponto dessas, né? Ou primeira atitude dessas três atitudes. Beleza? Mas se você não assistiu, é porque provavelmente você não foi notificado, não é? Ou enfim, alguma coisa aconteceu. Então, para que isso não aconteça, já se inscreva no canal, já deixa o seu like para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e notificar você. Muita gente reclamando que não está recebendo notificação, então fica aí o aviso, beleza? E também deixa o seu Fala Mestre nos comentários para eu ver a sua interação aqui comigo, beleza? Então vamos lá. Primeira atitude de uma pessoa muito inteligente. É uma atitude que, inclusive, filosoficamente, tem o nome de tauma, não é? Que é o quê? É o espanto perante a realidade. Ou seja, vamos lá, isso é muito fácil de você detectar, inclusive falei bastante na aula anterior, então é muito bom que você assista, mas eu vou pincelar rapidinho, né, para não também ficar repetitivo e já partir para as outras duas questões. Mas é o seguinte, é simples, você tá falando com qualquer pessoa, tá? E você apresenta um problema para ela, você fala de alguma coisa, você conta uma história, tá? Ou ela, enfim, vê alguma coisa que talvez ela não entenda, que seja mais complexa e blá blá blá. Em tese, você tem duas possibilidades, né, didaticamente falando. A primeira é se espantar com aquilo. E não é se espantar, claro, de forma boba e inocente, não é só isso que eu quero dizer assim, né? Uau, caramba! Nossa, não é isso que eu quero dizer. É o seguinte, peraí, né? Eu não entendo isso, eu não sei o que é isso. E, caraca, apareceu uma coisa que eu posso melhorar, dominar, aprender ou qualquer coisa assim, tá? Ou eu posso rejeitar aquilo. Então, por exemplo, você chega para um amigo seu, para uma amiga sua, tá? E aí você fala para ela, sei lá, aconteceu isso na minha vida, e eu não sei o que fazer, né? Aquela pessoa imediatamente, ela não percebe a complexidade daquilo, tá? Ela não entende que, enfim, há muita coisa que, por exemplo, ela nem sabe que faz parte daquela história e ela já vai dar um veredito. Ela vai lá e fala assim, não, eu acho que você tem que terminar. Eu acho que você tem que pedir demissão. Ah, eu acho que você tem que fazer tal coisa. Né? Ou o que é, assim, a internet, né, para usar até a expressão que é usada, a internet é dominada por esse sentimento. Vê uma coisa, julga imediatamente, nem vê. Por exemplo, eu já vi, é sério, já recebi comentários de gente que não assistiu o vídeo. Eu perguntei se você... Pela leitura eu falei, faz sentido que ela não tenha assistido, né? Porque... Aí quando eu perguntei, você assistiu o vídeo? Não, só viu o comentário, só vi o título e resolvi comentar, né? Então, assim, é uma gana, uma vontade absurda de se expressar, de falar e tal, que, enfim, né? Mas, assim, o ponto é justamente esse. Se você não se espanta, se você, de certa forma, já quer, que, inclusive, é disso que se fala lacrar, né? Quando você quer lacrar, você não se abre, você não se espanta, você não percebe a complexidade do que você está lidando, você se afasta de qualquer possibilidade de aprendizado. E é lógico que você se emburrece. Né? Então é interessante, eu vejo até, por exemplo, muitas vezes um comentário de alguém falando de uma situação, assim, de uma relação. Ah, com alguém assim é só você fazer isso, né? Sendo que essa mesma pessoa, sei lá, se ela parar num bar e falar assim, puta merda, o que eu como, um pão de queijo ou uma coxinha, ela vai ficar assim, não sei, né? Eu não sei. Ou seja, uma coisa simples, que ela poderia falar, não, qualquer coisa, eu só quero comer, né? Não, ela tá, ai meu Deus, eu não vou me arrepender, ai, será que, né? E com uma relação, que é algo complexo, assim, demais, porque todas, né? Você é imprevisível, certo? Eu sou imprevisível, e querendo ou não, a gente tem ali muita coisa para considerar, as pessoas querem lacrar. Tá? Então a primeira coisa é essa, espanto ou rejeição. Qual que é a sua postura fundamental em relação às coisas que você, enfim, que se apresentam a você? A realidade ela se apresenta. E aí, o que você faz? Lacra? Ou você vai lá e se espanta com aquilo e se abre para a possibilidade de algo muito maior do que aquilo que você está vendo, que foge ainda do seu campo de compreensão? Então, eu explorei isso, inclusive, mais ainda no vídeo anterior, beleza? Outro ponto, não adianta nada eu só me espantar. Então, por exemplo, eu posso me espantar e nunca mais pensar naquilo, né? De alguma forma ou de outra, eu posso falar, caraca, nossa, que interessante, e me fechar depois para aquilo, né? O segundo ponto, então, ele é fundamental. Inclusive, é muito, muito, muito sobre esse segundo ponto, tá? Que no dia 11 de julho, segunda-feira agora, eu vou liberar uma aula de um projeto novo, que vai, assim, ele vai
atacar essas três coisas, assim, de início, né? É muito mais, você vai entender muito mais na aula. E você pode ter acesso a esta aula gratuitamente, certo? Simples assim. A primeira aula eu vou disponibilizar gratuitamente, você pode ter acesso a ela no dia 11 de julho, segunda-feira. Como? É muito simples. Aqui abaixo, na descrição, tem um link. Você vai clicar, mandar mensagem para minha equipe vai registrar o seu nome e pronto. A gente vai te mandar o link da aula. Simples assim, né? Por quê? Bom, que é o que se conecta com o que eu já vou falar. Porque nesta aula, eu vou explicar para vocês a principal influência que nós temos nos dias de hoje, beleza? Que é uma corrente, uma forma de pensar, de enxergar, que tem toda a sua teoria, né? Tem um nome, um teórico por trás. Eu não vou soltar, até tomar cuidado aqui para não soltar muita coisa, porque eu quero que vocês assistam, eu quero que vocês compreendam, e é só se inscrever gratuitamente aqui, beleza? Que eu vou lançar esse novo projeto segunda-feira, tá? Por quê? Porque o segundo ponto, não lembro agora se eu já falei ou não, mas é o seguinte, é repertório, beleza? Repertório. Então veja, você pode se espantar e deixar pra lá, que é o que eu falei. Mas ao mesmo tempo você pode se espantar e começar a pensar sobre isso, que é o que talvez muita gente até faça, tá? Só que qual é o grave problema? O grave problema é que assim, nada surge do puro nada, digamos assim. Beleza? Ou seja, como eu expliquei na aula anterior, inclusive, que tá aqui, né? Então assista essas duas aulas para você ter uma boa noção, que é quase que um esquenta para a aula de segunda-feira, dia 11 de julho, que você vai se inscrever aqui, né? Então se inscreve aí, beleza? E o que acontece é o seguinte, você pode olhar aquilo e ir totalmente desamparado para atacar aquele problema. Vou dar um exemplo, figurativamente falando, né? Vamos pegar aqui. Você vai para uma guerra, tá? Você pode ir muito bem armado, ou como você pode ir sem arma nenhuma. E a probabilidade de você se ferrar é gigantesca. Sei lá, é uma guerra, se você for com uma faquinha na mão, a probabilidade de você se ferrar é muito grande. Agora, se você for armado, pô, é muito provável que você vai ter mais chances de sucesso, não é? Então o que acontece é o seguinte, algo se apresenta e imediatamente eu não tenho nenhum recurso dentro de mim para atacar aquilo. E aí eu vou desamparado e eu chego a conclusões erradas e cometo o erro que eu expliquei na aula anterior, inclusive, né? Que são certezas apressadas. Então, é muito importante que você assista. Agora, né, lembrando até ainda mais do que eu falei lá, é muito importante que você assista. Então, o que acontece é, a partir do momento que eu vou desamparado para aquilo, eu vou despreparado para aquilo, eu ataco aquele problema de uma forma inocente. E é óbvio que eu tomo um Pelé dele, digamos assim. E é justamente por isso que muitos, na prática, não conseguem executar o que, por exemplo, colocaram na cabeça que fariam. Então, vai lá, que nem eu disse aqui, a pessoa que não consegue decidir se ela consegue, se ela comer uma coxinha ou um pão de queijo no bar. Mas fala que é muito... Pô, pelo amor de Deus, lidar com esse negócio de ser humano, de relação é fácil. É só fazer isso. Com uma pessoa manipuladora, é só fazer isso, né? Aí o que acontece? Daqui a pouco ela tá lá sendo enrolada por alguém, né? Tá presa numa situação, ou tá num relacionamento abusivo, não consegue sair, aí começa a dar uma porrada de justificativas, né? E quando, se ela for minimamente honesta, o que pode ser que nem aconteça, tá? Ela vai perceber que, opa, peraí, eu não sei o que tá acontecendo, né? Porque eu rejeitei. Eu achei que era simples fazer. E quando eu me deparei com a coisa, eu fui totalmente desamparado. Então o que acontece? É ter repertório. Por exemplo, como eu disse aqui, quando você assistir essa aula, que eu vou te disponibilizar gratuitamente para vocês, por um tempo limitado, inclusive. Então fica esperto, tá? Não acha que, tem gente que já aconteceu isso muitas vezes. Eu falo, vou liberar uma aula, beleza. Daqui a pouco, passa 2 meses, a pessoa manda mensagem, quero acessar a aula, porra, né? Então vamos lá, já tô falando a data aqui, né? Então acessa aí. O que acontece? Você tem que ter na tua cabeça, tá? Por exemplo, as correntes de pensamento vigentes, né? Qual que é mais ou menos a forma de pensar da sociedade hoje? De onde vem isso? Tá? Por que pensamos assim? E pode ser que você fale, mas eu não quero saber isso. Beleza, então nem apareça para aula, tá? Agora, se você quer, se você não quer ser simplesmente uma marionete na sua vida, tá? Sendo controlado por coisa que você nem vê, como eu expliquei aqui nesta aula, o que acontece é, você precisa ter repertório, você precisa entender, quando você diz algo, de onde está vindo aquele algo. Quem já pensou assim e de qual corrente aquilo, né? Basicamente, de qual corrente surge aquela ideia. Porque se você não sabe isso, você olha para a vida e você, querendo ou não, tem uma interpretação sobre ela, só que você não sabe por quê. E principalmente você não sabe para onde vai. Então muitas vezes, como eu já falei aqui, quantas vezes você, por exemplo, foi lá, pediu um conselho para alguém que é totalmente o contrário de você, sei lá, você tá namorando, você pede um conselho para um amigo solteiro. Só para simplificar, não que não possa acontecer isso, né, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, só para simplificar. A pessoa pensa diferente de você, porque tá tendo uma vida diferente de você, né? Aparentemente. Ela vai lá e fala, termina, porra, ser solteiro é muito melhor. Aí você vai lá, termina,
né? Porque você não consegue enxergar, você não tem repertório, você faz aquilo. Quando você se percebe naquela situação, você fala, puta que pariu, fiz merda, não devia ter feito isso. Então é a mesma coisa quando você está olhando para a realidade e você tem pensamentos como os que eu vou apresentar nesta aula e você não sabe por que você pensa daquele jeito. E quando não, você está neurótico, você está com gravíssimos problemas na sua existência, porque simplesmente, como eu disse aqui, você não tem repertório. Então, a primeira coisa é espanto. Eu me espanto, mas beleza, eu tenho um aparato para lidar com aquilo. Eu tenho um estudo, eu tenho uma base que vai, né, de fato, atacar aquele problema. E a terceira atitude é o quê? É a articulação disso tudo. Inclusive, para responder uma pergunta que também você já deve ter visto várias vezes. Pessoas inteligentes têm poucos amigos, ou pessoas inteligentes são menos sociáveis, ou coisas assim. E, cara, isso é besteira. Vamos lá, muita gente vai falar que sim. Né? Ah, é porque não tem graça ficar falando se o sol tá legal ou não, né? Se vai chover hoje ou não. Tudo bem, é lógico que é uma crítica válida para uma conversa banal, que beleza, aliás, mais ou menos, né? Porque conversa banal ela vai acontecer. Mas assim, tem gente que de fato só tem capacidade de falar de coisas assim. E beleza, são pessoas superficiais e tal, né? Que inclusive não aplicam isso que eu tô falando, tá bom? Agora, qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, a articulação, ela vem, veja, do seguinte ponto. Se o que eu penso, né? Eu me espanto com algo, tenho um repertório, e se ele não é, né, aplicado à realidade, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu tenho ideias que não se aplicam à realidade, logo eu me frustro. É óbvio. Então eu vou lá tentar fazer uma coisa e eu não consigo. Né? É simples, eu pego e acredito, sempre aprendi que eu espeto, né, sei lá, uma carne ou eu pego arroz com faca. Aí quando eu vou lá e pego a faca e quando eu fio no arroz, o arroz todo cai. É óbvio que eu vou me frustrar, porque, pô, peraí, eu não sei que existe uma colher ou um garfo que são mais apropriados para que eu consiga pegar e levar à minha boca aquela comida. Né? Na prática, dá-se a mesma coisa. E aí o que acontece é, essas pessoas que são menos sociáveis, né? Ou essas pessoas que têm poucos amigos, assim, depende, né, o que se quer dizer com isso, porque na verdade todo mundo tem poucos amigos, se for olhar assim, né? Mas vamos lá, é pessoa que, né, se isola, que não quer falar com ninguém, basicamente é isso. Então quanto mais inteligente eu sou, mais eu quero ficar isolado dos outros. Tal, né? Bom, esse tipo de coisa também é um erro, porque se você não consegue articular aquilo na realidade, se você, por exemplo, não consegue entender o que o pensamento clássico, né, falava, para que hoje a gente consiga ver e fazer um diagnóstico de, por exemplo, por que as pessoas estão emburrecendo, ou por que as pessoas não conseguem mais lidar com problemas básicos da vida dela, ou por que tanta gente está neurótica, bom, é simples, você está simplesmente pegando, fazendo uma masturbação mental, porque você não está chegando em lugar nenhum com o que você aprende. Então não adianta nada você também só ter o espanto e ter repertório, se você não articulá-lo internamente, obviamente, para que ele seja de fato aplicável na realidade. Porque se ele não for, você, como eu disse aqui, vai se frustrar. Então você pode até saber que existem, por exemplo, faca e colher. Perdão, faca e garfo. Mas você não sabe usar. Basicamente é isso. Ou você, sei lá, na hora do vamos ver, você não consegue recrutar aquilo, tá? Basicamente isso. Então, quando você lida com a realidade, primeiro, se espanta. Não rejeita, isso aí eu já sei, isso aí, bababá. Que muita gente faz isso, né? Primeiro eu me espanto. Vamos lá, deixa eu entender isso. Quando um amigo seu vem falar com você, por exemplo, qual que é a sua postura? Você consegue ouvi-lo ou você já tá louco para dar o seu pitaco? Né? Então você já sabe o que você faz. Você rejeita, não espanta, né? Não se espanta, aliás, né? Espantar, você espanta quando você rejeita, né? Tá? Mas beleza. Repertório, você tem ideias que fundamentam o que você sabe. Quando você vê algo acontecendo, você tem ali um repertório, você, né, que é o que muita gente diz que é experiência de vida. Que não é bem assim, mas eu não vou falar disso agora, tá? Mas assim, você tem repertório para atacar aquele problema. E terceiro ponto, você consegue articulá-lo para chegar numa solução prática na tua vida? Bom, eu vou apresentar tudo isso para vocês nesta aula que eu vou dar dia 11 de julho. E vocês vão ter uma visão totalmente diferente de como que você de fato enxerga a realidade. Quer saber, quer fazer isso? Só se inscrever gratuitamente e te vejo nessa aula. Mas aplique esses 3 passos em qualquer coisa que você for fazer na tua vida. Eu garanto para você que você vai se tornar uma pessoa muito mais inteligente do que até você esperava que pudesse se tornar. Beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a aula de 11 de julho. Tchau!